Bom dia. Podcast Mente Aberta. Nós estamos aqui hoje com o pastor Eládio. Pastor, como o senhor vê o Evangelho e as igrejas evangélicas diante de tantos acontecimentos? Bom dia para todos os ouvintes nessa manhã. Queria agradecer ao podcast Mente Aberta, por ter me convidado para esse programa, E eu fico muito honrado, pelo convite, Agradeço a toda a equipe, toda a direção aí do programa, Mas, enfim, vamos lá a sua pergunta. Bem, o Evangelho ele continua o mesmo, O Evangelho de Jesus, ele não muda, ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. São palavras de Jesus. Ele não muda, ele é o mesmo, É imutável, assim como Deus é imutável, O Evangelho é a força dunamis, O grego. Quer dizer, a força do Evangelho é mais poderoso do que aquelas duas bombas atômicas que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. A força do Evangelho o poder transformador do Evangelho é superior àquelas bombas, Então o Evangelho ele não muda agora. As igrejas evangélicas, claro, eu não vou meu Deus do céu, esqueci agora. Generalizar, eu não quero generalizar, não são todas. Mas as igrejas evangélicas têm deixado muito a desejar, São tantos escândalos que têm acontecido, que nós temos visto no noticiário, da TV e tantas outras coisas, que tem depreciado as igrejas evangélicas, não o evangelho em si, mas as igrejas evangélicas têm sido desacreditadas. Não é porque as pessoas não querem Jesus, não é isso. As pessoas querem Jesus, mas em quem confiar? Qual igreja confiar? Qual pastor confiar? São tantos escândalos, que denigre a imagem das igrejas evangélicas, que ninguém mais hoje quer, banalizou. Então eu vejo dessa forma, uma decadência total. Mas, enfim, a gente tem que orar e muito, As igrejas evangélicas parece que perderam a visão a respeito do reino. As igrejas evangélicas têm que se unir mais em oração. Eles estão mais preocupadas com festa de aniversário, festividade das irmãs, das irmãs de oração, das irmãs do coral feminino, do coral masculino, roupa, que vai o ano todo, toma tempo e não sobra tempo nenhum para oração. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã falando a respeito disso, Oração mesmo, nada, Nós, os pastores, temos que orar, levar a igreja a orar,
a pegar o gosto pela oração. E hoje eu vejo que o Brasil ele tá numa grande guerra espiritual, né? Parece que é Deus e o diabo guerreando. E como é que essas coisas vai acabar? Só através da oração. Mas parece que a igreja evangélica está com os olhos fechados para essa guerra espiritual que se instalou no país. É o inimigo tomando conta do país. E a igreja está de olhos fechados. A igreja ela só está com o olho aberto para a questão financeira. A verdade é essa. É o que eu acabei de falar, eu não quero generalizar. Mas as igrejas hoje, evangélicas, estão desse jeito aí. A Bíblia ensina que, ao nome de Jesus, todo demônio se submete ao nome de Jesus. E as igrejas parecem cada vez mais desunidas. Uma quer ser melhor do que a outra. Ao invés de se unirem e orarem pelo nosso país, não. Estão cada vez mais desunidas, uma querendo ser melhor do que a outra. Não se contentam mais em fazer uma simples igreja de 4 paredes, porque, na verdade, a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós somos a igreja. Mas eles estão preocupados em fazer catedrais para chamar atenção. Chamar atenção de quem? De Deus? Deus não habita em templos feitos por mãos. Assim já disse a sua própria palavra. Não é verdade? A igreja somos nós. Então, se a gente se unir em oração, se nós, pastores, levarmos a nossa igreja a se unir em oração, por exemplo, os dias de culto, devido à violência, cada igreja tem o seu horário, né? Tem uns que abrem às 6, tem outro que é às 7. Enfim, mas se a cada momento que se for abrir o culto na igreja, os pastores orarem, nesses horários de assumirem o púlpito e levantar um clamor pelo nosso Brasil, tenho certeza que essa casta de demônios que tem impedido o progresso do nosso país vai bater em retirada. Mas isso se nós nos unirmos. E eu não estou falando uma nem duas igrejas, e não estou falando só de Rio de Janeiro, eu estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de São Paulo, estou falando de Bahia, estou falando de Rio Grande do Norte, Nordeste, enfim, todas as igrejas levantarem um clamor no seu momento de culto, repreendendo esse demônio que tem atravancado a vida do Brasil e do seu povo. E aí eu tenho certeza que o Brasil vai alavancar e esse demônio vai bater em retirada. Eu digo isso porque a própria palavra nos afirma isso, que ao nome de Jesus todo demônio se submete e eles vão ter que se submeter, entendeu? Vai ter mesmo que se curvar diante do Senhor, tá entendendo? E eu digo isso de cadeira, porque eu pastoreei uma igreja, uma congregação, em que o tiroteio era na porta da igreja. Era na porta da igreja. Quando começava o tiroteio, a gente tinha que se esconder atrás do púlpito, correr para os fundos, enfim. E eu falei com os irmãos e com as irmãs. Falei, irmãos,
nós, toda vez que assumirmos o púlpito, eu vou estar orando junto com vocês para essa casta de demônios sair daqui da porta. Porque senão a gente vai ter que fechar a porta, porque é muito tiroteio. Então a gente vai levantar um clamor toda vez que nós abrirmos o culto. E seja qual dia for, sábado, domingo, segunda, terça, primeiro lugar, orar pelo nosso Brasil. Orar pela essa casta de demônio que está aqui em frente à igreja. Olhar pela casta de demônios que tem dominado o nosso Brasil. Nós vamos fazer isso. E aqui na igreja não vai ser diferente. Pois bem, toda abertura de culto, eu levantava um clamor. Toda abertura de culto. Mesmo não sendo eu, sendo dirigente de culto, levantava o clamor para aquela casta de demônios sair de frente da igreja. Aquela venda de droga, aquela coisa toda. Enfim. E isso tornou-se um hábito. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, uns 4 meses, vocês acreditam que aí o Senhor veio e me lembrou por essas orações. E eu escutei nitidamente a voz de Deus falar. Eles foram embora. E não é que eles tinham ido embora mesmo? Eles tinham ido embora, já estavam em outro local, tomaram conta de outro local. E é assim que o demônio trabalha. Por quê? Porque eu via o nome de Jesus. E aí o local se tornou um local de paz. De paz. Era uma igreja voltada mais para o ministério de crianças. Era uma igreja kids que tinha ali. E não é que acabou a venda de droga, o tiroteio na porta da igreja? Acabou. Entendeu? Então hoje eu vejo a igreja evangélica dessa forma, com os olhos fechados para a situação que o país está passando. A igreja evangélica hoje só vê festa, e dízimo, e esqueceram da oração. Então aqui, obrigado por essa oportunidade que vocês estão me dando, né, de falar que se a gente se unir como igreja e orarmos juntos, todo o Brasil, estou falando todo o Brasil, e principalmente nós pastores, colocarmos o Brasil em oração, eu tenho certeza que a situação muda. Tenho certeza. Porque o Brasil é do Senhor, sabe? O Brasil é do Senhor. Hoje, o Brasil chora. Porque quando temos péssimos governantes, o povo chora. Mas como temos bons governantes, o Brasil se alegra, vai se alegrar. E é isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Acho que está na hora da gente tomarmos a posição, né, como soldados de Cristo, à frente às fileiras e partimos para a oração. E ver esses demônios cair por terra. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Em nome de Jesus.